Mas eu trabalho exclusivamente com a clínica há mais de 12 anos, eu estou formada há 15. E no começo da minha carreira, eu tinha 25 anos, quando eu comecei a trabalhar só com consultório, eu era muito nova, né? Eu vim para o Rio com 17 anos, eu sou de Minas, vim fazer faculdade. E aí meu pai me ajudou, pagou minha faculdade, me ajudou, né, a fazer uma especialização. Eu sempre trabalhei, sempre fui muito responsável. Só que o que eu ganhava enquanto psicóloga, né, não dava para financiar os meus cursos aqui no Rio de Janeiro. E eu não queria voltar para Minas. Aí quando eu tinha 25 anos ele falou assim: Lu, olha só, eu já te ajudei a pagar a sua faculdade, eu já financiei um pouco a sua vida aí no Rio de Janeiro. Ou você assume a sua vida profissional, ou você vai voltar para casa da sua mãe. Eu tinha 25 anos e eu estava terminando a minha especialização em clínica. Eu já trabalhava, eu pegava meu salário para custear a minha vida aqui no Rio de Janeiro, mas meu salário não era suficiente para pagar as minhas despesas. Então eu fiquei desesperada, né? Eu estava saindo dos meus trabalhos, eu trabalhava em hospital, eu trabalhava em escola, eu trabalhava na área social e fazia alguns atendimentos clínicos, né? O meu trabalho não era exclusivo com a clínica. E quando ele falou isso, ele falou assim: eu vou te dar mesada mais 3 meses. Eu fiquei com muita raiva dele, eu fiquei muito brava, eu fiquei desesperada. Eu falei: cara, eu não quero ir embora, eu sou apaixonada pela clínica. E aí eu lá fazia, saí do hospital, saí da escola e falei: isso vai ter que dar certo. Nem que eu tenha dinheiro para pagar as minhas contas e ficar aqui no Rio. E foi isso que aconteceu, né? Em 3 meses eu consegui atender o suficiente para compensar a mesada que ele me dava. Continuei aqui no Rio. Isso é uma coisa muito importante que eu vou tratar com vocês ao longo dos encontros, assim. Vocês têm que ter clareza da motivação de vocês para fazer a carreira de vocês dar certo, né? No meu caso, a motivação inicial foi a necessidade. Eu precisava fazer aquilo dar certo. E a minha segunda motivação são os meus sonhos, né? Eu sou muito sonhadora. E a clínica, ela já financiou alguns sonhos meus, como inclusive a compra dos meus 2 consultórios. Eu não tive nenhuma ajuda financeira. Né, na compra do segundo consultório, o Bruno é meu marido, né, ele que dá suporte técnico aí na senhora, até vou mostrar aqui o rostinho dele para vocês. Eu propus ele uma sociedade, disse: Bruno, olha só, consultório também é fonte de renda, é um ótimo negócio. Eu sou autônomo, pensar no futuro. Né? Eu não quero ter 70 anos e estar totalmente refém do meu salário com a clínica. Enfim, eu vou falar sobre isso tudo aqui com vocês. Né? Então eu tenho alguns objetivos com esses encontros, né? Um objetivo que eu tenho muito forte é estar mais perto principalmente dos psicólogos que estão na terapia. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu falo muito, gente, assim, da importância da gente ter uma rede de comunicação onde a gente possa confiar nas pessoas, né? A confiança, ela é, assim, a característica básica para a gente receber a indicação dos nossos colegas de profissão. E aí eu me dei conta que eu falei: gente, mas eu tenho um site, eu divulgo o trabalho dos psicólogos, mas eu não estou perto deles. Como é que eu vou chegar numa empresa e vou dizer assim: olha, eu tenho excelentes profissionais lá na minha empresa, assim, vamos fazer uma parceria? Se eu não estou perto, né? Eu só vou me sentir mais segura se eu me propor estar perto das pessoas que trabalham comigo, né? Eu sempre faço um trabalho com muita verdade. Então isso foi uma coisa que me chamou a atenção, essa coerência, né? E o segundo ponto é que eu queria entender as dificuldades também dos psicólogos clínicos que estão aí com a gente, para que eu possa ajudar essa formação de carreira, né? Eu vou usar toda a minha experiência, todas as dificuldades que eu passei no início da minha carreira para contribuir com essa formação. Eu atendi muito social. Eu diria que o meu começo foi muito desafiador e até, eu diria para vocês assim, um pouco sofrido. Sabe? Assim, para conseguir me estabilizar profissionalmente, financeiramente. Mas já no meu 3º ano, assim, começo do meu 3º ano de clínica, eu já tinha uma estabilidade clínica. O que eu chamo de estabilidade clínica? É assim, quando você tem uma rotatividade de clientes, que é muito comum na nossa profissão, né? Mas eu não tinha mais queda salarial. Os meus clientes se movimentavam, começavam terapia, paravam terapia, tiravam férias, mas eu não tinha queda no salário. Né? E eu não tinha um salário satisfatório, eu ainda tinha muitos clientes de clínica social, mas eu não tinha oscilação financeira. E isso foi uma coisa que começou a me chamar a atenção. Mas antes de entrar assim, nos módulos, né, proposta clara dos encontros, sobre as tarefas que eu queria propor para vocês hoje, eu queria fazer uma pergunta, tá? Eu queria que vocês me dissessem qual é a maior dor. Vocês podem me falar o nome de vocês, quantos anos vocês estão aí na clínica e qual é a maior dor e a maior dificuldade que vocês têm com a clínica hoje. Qual é o maior problema
que vocês têm. Quem não se sentir à vontade, tudo bem, mas eu queria ouvir, até para eu entender assim, gente, será que tudo que eu programei tá coerente? Né? Será que eu vou realmente contribuir? Eu acho que sim, que a minha história, assim, é uma história real. Eu não tive grandes ajudas, eu não tive um financiador, um pagador, eu tive a minha vontade de fazer dar certo. E eu acredito muito apaixonada pela clínica, eu tenho gratidão pela clínica, né? Eu tive filho agora, 1 ano e 3 meses, eu parei de trabalhar, eu voltei para a clínica e eu não precisei fazer nenhum grande esforço. Meus clientes estão aí, meus salários estão aí. Então foi depois até que o João nasceu que eu falei, cara, eu acho que está na hora. Eu já passei por muitas fases com a clínica e nada abalou meu consultório. Crise econômica, janeiro, mês de férias, né? Meus amigos falavam assim, janeiro, os clientes vão tirar férias. Eu olhava pro meu consultório, tem cliente tirando férias e tem cliente começando a terapia, porque a gente está no começo do ano e eles querem mudar a vida. E eu ficava até com medo de compartilhar com eles, porque eu falava, gente, tem alguma coisa diferente acontecendo. Então, assim, eu queria ouvir vocês também. Eu queria saber assim, qual é a maior dificuldade que vocês têm com a clínica hoje. Vocês se sentem à vontade, assim, para me falar uma coisa, pelo menos? Mas fala o nome de vocês, quanto tempo vocês estão, assim, bem rapidinho também. Oi, gente. Bom dia. Meu nome é Ana Paula. Eu sou do Rio, mas eu atualmente vim para Brasília justamente pela psicologia, porque aqui o mercado era melhor, enfim. Então eu vim para cá. Hoje eu trabalho em clínica, atendendo convênio. Então a minha maior dificuldade, assim, hoje em dia é desmotivação mesmo em relação ao plano de saúde. E aí por isso que eu achei super interessante estar aqui hoje, porque eu quero migrar e deixar os convênios, né? Então a minha maior dificuldade é justamente essa, atender um público particular, porque aqui a maioria das pessoas usa plano de saúde, então tem muita dificuldade, assim, de aceitar o particular. Ô Ana, você tá na clínica há quanto tempo? Agora em 2021 eu vou caminhar para o terceiro ano. Terceiro ano, tá. Super coincidência, porque agora que realmente eu tô vendo assim, uma mudança financeira no terceiro ano. Que bom que você tá aí firme, né? Porque eu acho que essa firmeza também ajuda. Quando você fala assim, aqui no Rio, a maior parte das pessoas querem plano, eu vou te pedir, eu já vou ser meio ousada, né? Eu vou te pedir para você cuidar disso, assim que você pensa, porque não é verdade. Muitas pessoas no Rio, sim, procuram atendimento por plano de saúde, mas como você está muito envolvida nessa realidade, é isso que você acha que tem. Mas não tem só isso, entendeu? E eu entendo, assim, porque isso é natural, e que bom que você está no plano de saúde, você sabe por quê? Porque, assim, o psicólogo, ele precisa se preparar para ser um bom profissional internamente também. A gente só se prepara internamente quando a gente atende pessoas. Então, atender clínica social, estar em plano de saúde, eu sei que isso gera uma frustração absurda, né? Eu lembro que no meu começo eu falava, eu não mereço isso. Eu fiz uma especialização de 3 anos, eu pago supervisão cara, eu faço terapia não sei o quê, isso não é justo. Eu tinha isso no meu coração e eu precisava do dinheiro, né? Para pagar as minhas contas, ainda tinha esse sofrimento. Cara, como eu sou grata pela minha história. Como eu sou grata por esses clientes, sabe, assim, porque foi com eles que eu aprendi a ser psicóloga, a tratar pessoas, a receber pessoas no meu consultório. Eu amadureci nesse meu começo de carreira, que eu atendia bastante. Eu só quero que você não acredite nisso que você falou, porque isso não é verdade. Muitas pessoas procuram plano de saúde, sim. Muitas pessoas procuram clínica social, sim. Mas, olha, tem muita gente também a fim de pagar terapia particular. Tem muita gente disposta a isso. As pessoas só precisam te conhecer e você precisa fazer essa transição. Assim, ter consciência que essa transição vai acontecer aos poucos, tá? Mas ela vai acontecer. E que você não repetisse mais isso, posso te pedir? Assim, essa é a verdade, mas essa não é a única verdade que tem, tá bom? Obrigada aí pela participação. Gente, quem mais pode me falar? A Ana falou aí da dificuldade dela, que é fazer essa transição de plano de saúde para atendimento particular. E vocês se sentiriam à vontade para falar também? Qual é a maior dificuldade que vocês enfrentam? Neucimar, Daniele, Lívia, Luiz, Rosa. Vocês estão me vendo? Sim. Então, eu sou Luiz e eu tenho 25 anos. Sou recém-formada em psicologia. A minha maior dificuldade hoje é justamente porque atualmente eu trabalho em empresas na parte de recursos humanos.
E é uma coisa que eu gosto, é um trabalho que eu gosto, mas eu também gosto da clínica, então eu tô um pouco dividida e sei que o momento de fazer a minha escolha tá chegando, até porque o meu contrato hoje de trabalho atualmente é temporário, então tem um limite aqui nessa empresa que eu tô. E eu de fato, então eu pretendo me especializar e tudo mais. Mas realmente, quando a gente acaba de se formar, a minha maior dificuldade é a questão da captação de pacientes. Então, hoje eu tenho muita dificuldade nisso, em relação a como me começar, como ter esse início. Hoje eu atendia, né, duas pacientes, uma e me preocupa muito essa questão realmente que se eu quiser ter filho, como vai ser para eu conseguir continuar bancando as minhas contas porque eu não vou ganhar daqui a pouco o salário que eu ganho hoje e vai cair completamente, porque eu também como paciente. Então eu tenho essa questão da dificuldade de me projetar. Então isso está me desmotivando um pouco. E aí acaba que as vontades se confundem. Então eu fico com essa segurança que eu tenho hoje de trabalhar em empresas, enfim, que me dá uma estabilidade muito maior. Mas eu também estou com esse receio de arriscar e de fato pagar para ver, porque esse início eu sei que é complicado, como você falou, é demorado para a gente conseguir se estruturar, para a gente conseguir ter essa segurança. No início a gente vai, como você falou, vai cobrar menos e vai trabalhar mais e vai ter essa dificuldade. Muita gente desiste, muita gente sai, muita gente entra, não dá muita atividade no início. Então, é um pouco do que fazer, que eu acho que é uma coisa que quase nenhuma faculdade fala, né? De fato, a prática formou. Pô, tive que correr atrás de ISS, imposto para pagar e registrar na prefeitura. Isso ninguém nem conhecia, não fazia ideia de que tinha que fazer essas coisas, sabe? Então, assim, eu fui caçando gente que já tinha passado pela situação e perguntando: e aí, o que eu faço? Onde eu vou? O que precisa? Vai daquilo. E aonde eu sou de Petrópolis, né, aqui do Rio, e é uma cidade pequena, então isso dificulta mais ainda a questão dos pacientes, porque aí as pessoas se conhecem, aí como você está recém-formado, as pessoas têm preconceitos que você está recém-formada, eu tenho cara de nova, então você tem preconceitos que eu tenho cara de nova. Então tem todos esses outros fatores que me dão muito desânimo, assim, e eu me paro, cara, as pessoas são muito preconceituosas, temos que quebrar isso, sabe? Porque depois que a pessoa começa, já é diferente. Mas para dar esse primeiro passo, para ter essa questão, essa cadeia de indicação, né? Tipo, eu fui fulano, gostei, experimenta, tenta, enfim. É complicado. Acho que essas são as minhas maiores dificuldades. Eu estou naquelas questões iniciais que acho que a gente passa, né? Quando começa na clínica, de fato, que são esses receios, essas inseguranças, assim, de onde pisar, sabe? Como fazer, como evoluindo. E até mesmo identificar, pelo que você falou, que eu considero muito importante, que eu ainda estou também tentando identificar, e qual é de fato minha motivação para eu me mover em direção a isso, né? O que eu vou, como que vai se dar, como que se vai desdobrar essa minha vontade, até para poder correr atrás de fato e investir, como você falou, que é uma coisa necessária, porque sem investimento realmente não vai para frente. A carreira dual precisa de investimento, né? Você não tem um chefe que vai dizer agora, né? Ele não vai guiar a sua profissão, a sua carreira. Eu entendo muito isso que você falou. Eu me formei com 22 anos, né? Eu lembro de um cliente que falava assim pra mim, eu atendi em grupo com uma colega, ela debochava mesmo, falava assim: você parece que tem 2 aninhos, você parece que tem 13, desrespeitosa mesmo, né? Assim, eu me ficava tão ofendida, é horrível, né? Eu falava, caramba, ai gente, aquilo me dava muita irritação, assim. Na época. Então é muito difícil. Eu não sei se você já fez a formação clínica ou está fazendo, que eu acho que é uma coisa assim imprescindível para a clínica, né? É importante ter a formação ou estar em formação. Ainda não comecei. É uma coisa muito boa. É fundamental, tá, Luiz? Assim, a clínica, o que você estuda na faculdade, ela não dá sustentação, não dá fundamento para você se relacionar terapeuticamente com o cliente. Eu, pelo menos, acho. A minha formação ela foi transformadora também. Ali eu comecei a aprender, sabe? Assim, como me relacionar com o cliente, as nuances da terapia, sem contar que a formação que ainda vai fazer, ali você já começa a formar uma rede de parceiros. Eu vou ter um módulo só
sobre aspectos comportamentais, parceiros, rede de indicação, a relação que você vai estabelecer com seus colegas de formação, com seu professor, escolhe com carinho o instituto onde você vai fazer, depois eu posso te ajudar com isso. Mas ali você já começa a cuidar da sua carreira, entrando com essa maturidade que eu não tinha muito no início, tá? Ali, depois eu construí, eu virei, né, parceira do meu professor, trabalhei no instituto dele, mas quando eu comecei eu era muito imatura. Mas se você já entra com esse olhar, assim, de que aqui eu já me coloco profissionalmente, né, e cuidar da sua postura mesmo, como é que eu frequento as aulas, como é que eu participo, não é que você não possa ser descontraída, bobona, não tô falando isso não, tá, gente, assim, mas é levar a sério o que tem que ser levado a sério. Entendeu? Ali as pessoas já começam a ter uma relação de confiança com você, a te enxergar como uma luz profissional, tá? Porque assim, tem algumas sutilezas da nossa clínica que a gente deixa passar, né? Acho que eu sou psicóloga, eu me formei, estudei 3 anos, tá tudo certo, as pessoas vão confiar em mim. Relação de confiança vem com o tempo, vem a partir da nossa postura, vem a partir de assim, eu tô levando a minha formação a sério, como não ficar falando no cliente, né, assim, de qualquer jeito, reclamando, pessoa que reclama muito da profissão, é a clínica, só tem clínica social, mais clientes, eu acho chato pra caramba, fala de outras coisas, fala dos seus projetos, até fala das suas dificuldades, enfim. A gente vai falar de quem mais, gente, pode trocar um pouquinho sobre a maior dificuldade hoje na clínica. Oi, gente, bom dia, sou a Neucimar. Thaís, acabei de vir aqui, estudamos juntos. Beijo. Então, a minha dor, eu sou formada desde 2013 e eu comecei a atender em 2000 na cidade do Rio de Janeiro. E agora eu vou para um lugar onde tem mais possibilidade, cobrar um preço melhor. Isso foi em 2019 para 2020, aí 2020 veio a pandemia. E aí eu fiquei em casa, sem cliente novo, porque toda a minha rede de contato de indicações era Caxias, e as pessoas ainda com alguma dificuldade com a terapia com a online, né? E enfim, foi uma transição bem complicada. Aí nesse período, nessa confusão de se relacionar com a questão da pandemia, eu consegui resgatar alguns pacientes que eram lá de Caxias, né, que eram de longe por conta da sessão online. Então atendi, só que alguns processos se encerraram, veio de situação financeira difícil também. Então, conclusão, resumindo, hoje eu estou com um paciente. Então atendo um ou outro, mas assim, até estou no consultório lá na Tijuca, né, junto com a Lu, mas é difícil. Então hoje a minha maior dor é não conseguir captar pacientes que paguem um valor justo. Eu acredito, e eu tô sem disposição e sem motivação para voltar. Eu entendo que é voltar, sabe? Se fosse fazer um projeto, atender social, até aqui na região onde estou morando, eu acho que eu conseguiria, né? De novo, recomeçar. Mas eu não estou com essa disposição, não estou conseguindo ânimo para fazer isso. Então, minha dor no projeto seria atender, né, no consultório particular, pessoas que paguem um valor justo, valor à vontade, né, minha necessidade, e a minha dor ainda é a captação de novos pacientes, cobrar o valor, fazer parceria. Até caminhei por essa onda do marketing, né, de conteúdo, mas não consigo, não tenho paciência, não tenho tempo para ficar ali mostrando o tempo todo. Até acho legal manter as redes sociais, mas não consigo manter aquilo ali como a minha fonte de divulgação única, entendeu? Então é mais ou menos isso, minhas questões. A gente conversou aqui no comecinho, né, nesse antes das meninas chegarem à clínica social, que eu disse que eu acredito muito na clínica social. Né? O que acontece com a clínica social é que você tem que ter um projeto de clínica social. Né? O meu projeto de clínica social era que eu ia me disponibilizar a atender social durante os meus 2 primeiros anos. Isso era uma meta, né? Para diminuir a minha angústia e meu sofrimento. Então, assim, eu entrei de cabeça na clínica social. Depois eu vou contar para vocês lá no módulo de aspectos sobre... Eu tive um cliente, gente, que me pagava R$10 a consulta, há 12 anos atrás. Era muito pouco. Ainda assim, claro, tinha ela que pagava 10, um que pagava 15 a consulta, o que pagava mais pagava 25.
E eu ainda era de um convênio, eu tinha que dar 25% do valor que eu ganhava dessa cliente de R$10 para esse convênio, dividir com a minha coterapeuta e pagar a sublocação, né, desse grupo de clínica social. Cara, essa cliente, ela se formou, virou economista, foi minha primeira que pagou R$150 a consulta, e ela já deve ter me indicado hoje, sem exagero, quase 10 clientes de atendimento particular. É claro que assim, né, eu atendi, sei lá, umas 40 pessoas de clínica social e atendi essa pessoa. Tá, assim, muita coisa bacana pro meu consultório hoje. Entende? Então, tá inserida nesse universo faz muito sentido para mim. Agora, eu acho que tem que ter um projeto, sim, para você não se tornar um psicólogo clínica social, né? Porque também, assim, a clínica social, ela faz parte da sua evolução, do seu amadurecimento profissional. Então, assim, você vai estar saindo da clínica social e alguém que está começando vai chegar para ocupar esse seu lugar social. A vida, Luiz, se ela não está evoluindo, tem alguma coisa errada. Sabe? A nossa carreira tem que evoluir. Então você tem que parar pra pensar, gente, tem alguma coisa, não é errado, é alguma coisa que de repente você ainda não se deu conta, que foi o que aconteceu comigo. Então, assim, eu tinha uma clínica social, eu acredito nesse projeto. Quando você fala que você veio pro Rio, eu acho interessante, né? Quando eu vim atender na Tijuca, falavam assim, Tijuca é um bairro, eu tô no Rio de Janeiro, né? Moro na Tijuca, atendo na Tijuca, e me falavam assim, cara, mas na Tijuca tem muito psicólogo. Aí o meu professor falava assim, meu supervisor, Marcelo, Luciana, onde tem muito psicólogo é porque tem muito público. Fica aqui na Tijuca. Foi a maior coisa que eu fiz. Tem muito psicólogo e tem muito cliente na Tijuca, é um bairro de passagem. Então, assim, eu vou falar mais pra frente só sobre a clínica social, tá? Nesse área. Eu acho que tem um projeto, de repente, assim, claro na sua mente, assim, tá? Eu vou me propor atender a clínica social, sei lá, durante mais um ano, vou entrar de cabeça, né? Enfim, você tá saindo da clínica social, que você falou, na verdade, né? Então, eu acho que tem uma coisa dentro. Se você já tá saindo. Mas acho que ela pode trazer muita coisa boa. É porque a nossa pressa, é porque a nossa necessidade traz, né? Tira um pouco o sentido da clínica social. Parece que a gente está se desvalorizando, né? Assim, durante os meus 3 primeiros anos, eu só tinha cliente de clínica social, basicamente. Né? Eu achei bem interessante. Achei bem interessante que você falou sobre o que de valorizar esses pacientes da clínica social, que para mim também foi uma história muito importante. E assim, eu cresci como pessoa, como profissional, a partir desses atendimentos, né? Ali eu vi o que eu errei, o que eu melhorei e o carinho que eu tenho deles até hoje. De vez em quando alguém ainda manda alguma coisa dizendo que a transformação que eu ajudei a acontecer. Então, realmente, eu considero muito esse momento, sabe? Mas, realmente... O valor é importante você olhar esse valor, né? O quanto eles ajudaram provavelmente no seu amadurecimento profissional. E quando você fala de divulgação, a gente vai falar sobre tudo isso aqui mais pra frente. A gente também vai, pelo menos rapidamente, todo mundo, se vocês só falam, a maior dor de vocês. Assim, eu já estou há 6 anos na clínica, tenho uma estabilidade financeira, como você falou, mas é como se eu tivesse atingido um certo patamar e eu não consigo passar daquilo. Como se fosse um platô, entendeu? Aí eu já pensei muito sobre isso, até porque eu não tenho como me dedicar integralmente à clínica, eu tenho matrícula e tal, mas eu acho isso interessante, assim, eu ainda tenho horários vagos que eu poderia estar fechando com clientes, mas de certa forma eu não consigo atingir uma certa média lá e passo disso. Eu tenho muita dificuldade em cobrar. Talvez, claro, mas eu tenho muita dificuldade, assim, talvez pela minha formação também, que uma das minhas pós é em psicologia social, então eu acabo ficando meio sensibilizada. É que essa dificuldade, ela pode estar relacionada... É uma coisa que pode parecer muito doida, tá, gente? Mas pra mim, assim, foi a chave da virada. Algum aspecto da sua história financeira familiar, da sua história de vida, das suas referências financeiras e familiares. Essas coisas, quando a gente fica muito agarrada, ninguém nunca me disse isso, mas chegou um momento que eu tava com muita dificuldade também em estipular valor mais alto de consulta, em crescer financeiramente, assim, né? E aí chegou uma hora que eu parei para fazer um mergulho na minha história familiar financeira. Eu falei, gente, tem alguma coisa relacionada a dinheiro aqui que eu não sei. Eu tô falando dinheiro porque os clientes chegam, eu acho que
atendo direitinho, estou dedicada, eu tenho paixão pela clínica, mas por que eu estou crescendo financeiramente? Eu crescia, eu tinha movimentação de cliente legal, mas o meu salário não estava assim, não diminuía, mas ele não estava indo para o lugar que eu queria. Então a gente vai falar sobre isso, tá, Dani? Assim, eu pensei nisso, eu vou compartilhar, vai ser o primeiro módulo assim, dos nossos encontros, que é na história familiar financeira. Tá tudo muito ligado na carreira do psicólogo, né? Para algumas pessoas tem um aspecto prático que vai ser mais importante. Lu, como é que eu estrutura a minha clínica, contrato, primeira entrevista, divulgação de trabalho. Para algumas pessoas são os aspectos de comportamento, que vai ser o grande lance, e para as outras vão ser o mergulho na história pessoal, na associação, modelo, referência familiar que você tem, referência financeira, qual é a sua história financeira, a história financeira da sua família, como é que as pessoas lidam com o dinheiro, porque pode ser esse pensar sobre isso pode te ajudar a precificar a consulta. Outra coisa importante que eu queria dizer para você, que a gente vai conversar também, é o seguinte. A mim foi muito importante entender que tratar dinheiro com o meu cliente não comprometia o meu afeto clínico. Não tinha nada a ver com isso. Pensar a clínica financeiramente, me relacionar financeiramente com o meu cliente não comprometia a qualidade do meu trabalho e o meu afeto. Né? Porque é uma coisa que a gente também não está acostumado muito a falar, né? A psicologia é uma terapia que envolve muito amor. A psicologia clínica, né? É uma profissão maternal. Então, às vezes, é difícil a gente fazer essa separação, tá? Então, eu só queria trocar isso rapidinho que você falou, mas eu vou aprofundar isso melhor mais pra frente, tá bom? Também porque foi uma coisa que eu passei. Eu tive muito problema, assim, gente, pra me estabilizar financeiramente, assim, muita dificuldade mesmo. Mas, graças a Deus, assim, eu tô e hoje, projetos que vão além da clínica, como eu falei, eu quero outras coisas, porque a minha relação com a clínica já se esgotou. Eu tenho alguns horários para atendimento e tal, eu amo, mas eu quero alçar outros voos, tá? Justamente porque eu não vou cobrar R$500 a consulta, pelo menos pronto. Então, acho que o valor que eu cobro é um valor ok, a quantidade de horas que eu quero trabalhar é uma quantidade que eu quero, inclusive, diminuir, manter meu salário, enfim. Deixa eu ver outras pessoas, mas a gente vai tratar, eu acho que isso pode te ajudar, esse módulo de a gente tratar a questão financeira, acho que pode te ajudar, já que a sua questão é só com salário, não é com cliente, entendeu? Acho que isso pode aí ajudar você. As pessoas, tá aí. Eu vejo um lugar muito parecido com o que a Daniela trouxe. Eu sou formada desde 2015 e já a partir do momento que me formei, já fui fazendo investimento na clínica, de atender social, fazer assim, tiro da sublocação, massagem, ok, tô trabalhando, né, e me identifiquei muito com a Luísa falando, porque eu fiz esse processo de transição do RH para a clínica, da psicologia clínica, e me lembro que muito que me salvava era a ideia de que eu podia, mas eu nunca me sentiria desempregada, porque eu tinha pelo menos um cliente, sabe? E isso muitas vezes foi o que me deu um impulsionamento para seguir. Mas qual está sendo a minha dificuldade hoje? Assim, eu sinto que eu já tenho alguma estabilidade, então eu tenho meu consultório, pago meu plano de saúde, meu aluguel vivo da clínica, mas sinto que tem um valor que eu não ultrapasso. Enfim, eu estou fazendo uma transição também de bairro, eu atendia muito em Bom Sucesso, ainda mantenho meu consultório lá, mas migrei para morar em Copacabana e quero atender agora perto de casa. Então estou com essa dificuldade de como construir clientela num bairro novo, onde eu não conheço, não tenho muita rede, né? E ajustar meu valor, que era um processo que eu já vinha fazendo em Bom Sucesso. Tem sido até mais doído negar hoje receber atendimentos em clínica social, mas foi um momento de, se eu trabalho 4 dias na semana, porque a minha sexta-feira é sagrada, eu não atendo, eu vou ter um atendimento clínico por dia e não vou me possibilitar mais do que isso. Então eu tenho tentado me respeitar nesse sentido, mas ainda tem sido difícil, sobretudo quando eu olho, e aí Luciana foi perfeita quando falou, né, Lucy, sobre o processo familiar. A minha sente desespero e fala, eu não pago as contas esse mês. Eu acho que a adulta toma a frente e fala assim, peraí, vamos fazer as contas que a gente paga. Mas de alguma maneira, vez ou outra, vem esse desespero, porque quando parece que está estabilizando em um patamar um pouco mais confortável financeiramente, a coisa sai do controle, e aí quando eu vejo, ou eu gastei mais do que eu podia, ou realmente saí, a clínica desestabilizou, a pandemia também foi um processo, porque entrou a pandemia, e aí
Ah, é muito bom. Então é parecido com a Dani mesmo. Eu acho que quando você fala chega num lugar e cai, gente, essas coisas pra mim tem cheirinho de. É história familiar, assim. Sabe? A história financeira chega num lugar e cai, que referência interna é interno. Né? A Thaís eu conheço, a gente já fez um vídeo de supervisão juntas, né? Conheço, assim, é uma pessoa que transmite muita segurança em termos do trabalho, né? A Dani também já está na Senhora Terapia há algum tempo, são pessoas que me transmitem muita segurança, eu fui muito tranquila para indicar qualquer cliente para vocês. E aí, quando vocês falam disso, assim, como eu falei, às vezes o ajuste é no comportamento, a pessoa está na clínica, uma postura tão imatura, né? No meio que ela frequenta, às vezes é estudiosa e tal, às vezes é questão prática, a pessoa não tem que estruturar a clínica dela de forma prática. E às vezes é emocional. É fazer um mergulho na história pessoal. Eu separei um monte de perguntas aqui, não sei se vai dar tempo hoje, mas não tem problema, porque eu também preciso que vocês acreditem que essa transformação é processo. Entendeu? Não é assim, às vezes a gente está ansioso, desesperado, muito aflito, a gente se deixa levar por algumas promessas de marketing assim, milagrosas, né? Faça isso no seu consultório. Né? O que acontece é que elas até podem trazer resultado porque elas geram, às vezes, no cliente um senso de urgência. Mas se você não tiver consciência da sua história familiar financeira, das suas referências, quais são as referências profissionais que você tem na sua família, dos aspectos do seu comportamento que envolve a sua profissão, dos aspectos práticos, da qualidade dos serviços que você oferece, como é que você beneficia o seu cliente. Se você não tiver clareza disso tudo, vai acontecer o que está acontecendo na praia. Mas por que quando eu chego, sei lá, nos R$8.000, eu caio para 6 de novo? Por que quando eu chego, né? Gente, e se você confia na qualidade do seu trabalho, é o aspecto emocional que está mal trabalhado, pode ter certeza, porque comigo foi assim, eu não sou melhor do que os profissionais que eu conheço, eu tenho amigos, assim, gente, psicólogos clínicos que eu amo, eles são inteligentes, maravilhosos, eu confio neles, assim, de olhos fechados, mas chegou um momento que eu vi que a minha carreira foi, assim, eu já não tinha aquelas queixas que eles tinham, e não é porque eu sou melhor que eles, não, é porque eu parei para cuidar da minha carreira, eu levei minha carreira a sério, eu parei assim, eu falei, eu vou fazer um mergulho pessoal, eu vou entender tudo, eu vou olhar para tudo que pode envolver a minha carreira, inclusive um aspecto emocional, familiar. Como é que as pessoas ganham dinheiro na minha família? Como é que as pessoas trabalham na minha família? Como é que as pessoas pensam dinheiro na minha família? Isso pra mim assim, me libertou, assim, né? Inclusive para especificar a consulta. Mas eu vou falar melhor sobre isso, até como eu faço a minha evolução gradual de ajuste de consulta, né? Porque eu fui gradualmente, assim, agora eu tô, sei lá, no 200, agora 210, agora como é que eu vou vivendo isso, que é de uma maneira... Vai ser aos pouquinhos mesmo, viu, Rosa? Assim, e eu acho que também as dificuldades de vocês, elas são muito ligadas, né? Às vezes a dificuldade inicial é ter cliente, depois tem cliente, como a Dani e a Thaís falaram, a gente tem uma movimentação de cliente, mas o salário não está compatível, aí tem uma oscilação financeira, né? Às vezes os desafios vão se renovando, começa com uma carinha, depois eles vão tomando uma carinha, então eu acho que também os encontros aqui podem te ajudar. Como eu falei, gente, não vocês não estão sendo colegas, não, tá? Tudo que eu vou trocar com você foi o processo que eu vivi. Assim como eu falei, eu não tive ajuda, eu tenho muito sozinha, quer dizer, eu tive ajuda, estou sendo ingrata, eu tive ajuda para me formar, para fazer minha faculdade, mas quando eu decidi ficar com a clínica foi eu mesma e, enfim, tá? E tudo que eu fui passando e descobrindo. Então, obrigada pela presença, pela participação, tá bom? Da segurança, né? Quando o cliente quer pagar mais, você precisa ter essa certeza do que você está entregando para ele, para estar segura, né, Lívia? Assim, você não está segura, então, ele precisa pagar 200.
Aí você diz assim, meu Deus, eu vou ter que entregar R$200, olha logo que eu vou ter que agregar nessa pessoa, eu tô com medo, eu tô insegura, porque tem isso, né? Quando ele investe um valor, ele tem uma expectativa de retorno compatível com aquele valor. Essas coisas existem, tá, gente? Não adianta a gente ficar aqui velando, não. Investimento financeiro tem a ver, assim, eu estou investindo R$250 nessa consulta. Há uma expectativa de que você entregue R$250 de qualidade de atendimento. Não que a clínica social tem uma relação de desvalorização, mas é uma expectativa. O cliente que está ali na clínica social, ele já é grato. Ele tem um problema financeiro, cara, assim, né? Poder ter um psicólogo que está acessível, ele já está grato por você, entendeu? Ele já tem um olhar de reconhecimento, de valorização muito grande por você. O cara que está te pagando R$250, ele nem sabe o que é ter que ganhar um salário mínimo, ter que... Ele está distante disso. Então ele vai te avaliar, então ele quer que você entregue resultado, conhecimento, ele quer que seu consultório esteja adequado para receber. Não é essa arrogância, não, mas há uma intenção, assim, uma expectativa. Ele tem outro padrão, outra forma de olhar a vida, de olhar a relação de troca, entende? Então, às vezes, você pode ficar assustado porque você fala, meu Deus do céu, mas eu vou ter que entregar isso aqui. Vai ter que entregar, tá? Mas é até bom você aceitar esse cliente assim, para de repente você se forçar a dizer, caramba, eu vou fazer essa entrega aqui de R$250 a consulta. Sim, curiosa. Aham. Entendeu? Aí, tô pensando que eu consigo fazer muitos atendimentos aqui e lá, e de repente veio a pandemia, larguei tudo, morrendo de medo, vou pegar na minha casa e fiquei quietinha. E agora eu tô com vontade, vacinada, eu tô querendo voltar. Entendeu? Aí eu tô participando aqui como curiosa. Tá certo. Você tá aqui com a gente com a sua curiosidade, ela é bem-vinda, tá? Assim, a sua curiosidade, a sua maturidade, né? Porque também isso é uma coisa, enfim, importante aí. Isso tem visto, sabia? Você sabe que na supervisão lá da psicologia, as pessoas tinham uma preferência por Eu sei, eu sofri muito no começo porque eu não tinha nada disso, eu sei. Eu até ia falar isso pra você, né? Que a idade, ela é um fator que ajuda muito, viu, Lúcia? Assim, passa na frente, assim, ó, passa na frente, a gente fica olhando, né? Eu vivi isso na minha formação também, então acho que você possa aproveitar isso a seu favor, viu? Gente, eu vou falar para vocês assim, sobre os 4 aspectos que a gente vai conversar nos encontros. Na verdade, são 21 tópicos, né? Eu vou abrir todos os módulos aqui nos nossos encontros, então vocês nem precisam se preocupar com isso. O aspecto que a gente já falou aqui um pouco é sobre o aspecto emocional, né? A gente vai avaliar aqui a sua história financeira familiar e a sua história financeira profissional. Né, e todos os modelos de realização profissional que você tem na sua família. Quem são seus modelos, as suas referências de realização profissional. Né? Então, a gente vai abordar os aspectos emocionais e eu quero ajudar vocês a entender se o problema tem relação no seu seio familiar financeiro, porque no meu caso teve muito, assim, né? Eu sou de uma família de mulheres muito bem-sucedidas, todas funcionárias públicas, donas de si, mas a relação com o dinheiro é uma relação muito generosa, digamos assim, né? Então isso para mim também intensificou as minhas dificuldades em precificar e ajudar a consulta. Então esse é o primeiro módulo e para mim ele é a cerejinha do bolo, tá? Eu vou começar por ele. O segundo aspecto que a gente vai conversar é sobre os aspectos do comportamento do psicólogo, né? Comportamento na relação com o cliente, comportamento na relação com os profissionais da sua rede. Quando o cliente chega no nosso consultório, a gente não tem um selo de qualidade garantido pelo IMET para dizer, olha, fiz tantas horas de formação, né? O cliente não tem acesso inicial ao nosso conhecimento. É a nossa postura, é o nosso comportamento que vai conquistar esse cliente inicialmente, vocês podem ter certeza disso. Né? Quando a gente vai no médico, ele fala assim, você tá com uma manchinha aqui, você vai passar a pomadinha, você vai voltar daqui a 15 dias, isso pode ser isso ou aquilo. A gente não. Né? A gente não pode fazer previsão de resultado. Então, é o seu comportamento que vai gerar empatia, a sua empatia vai gerar uma identificação, essa identificação gera uma segurança. Isso vai desde assim, gente, maneira como você se veste, preparação do ambiente para receber o cliente quando a gente está no consultório, né? São sutilezas do seu comportamento que vão fazer com que
cliente confie em você inicialmente. E quando a gente fala de experiências online, eu queria dar um exemplo para vocês, assim, sobre essa relação de comportamental na relação, por exemplo, com o seu meio profissional. Outro dia eu precisei de um psicólogo para trabalhar numa clínica infantil de um amigo. Procurei na minha rede, não tinha ninguém com as características. Fui para os grupos do WhatsApp, que eu participo de alguns grupos. Gente, precisando de psicólogo com essa característica para trabalhar, não. Recebi, era um grupo de quase 300 psicólogos. Eu recebi, assim, muita gente afim dessa vaga. Mas, assim, uma pessoa dizia assim, oi, tenho interesse na vaga. Cara, a pessoa não me disse nada, a pessoa não me disse o nome dela. Oi, meu nome é Joana, vi a divulgação que você fez, estou terminando a formação na área infantil, tenho interesse na vaga, você pode me dar mais informações? Mas, né, é claro que eu vou confiar mais na pessoa que se apresentou para mim. Então, o aspecto comportamental da clínica, ela passa pela relação com os psicólogos que você se relaciona e a sua relação com o seu cliente. Então, esse é o segundo aspecto que vai influenciar na sua carreira, né? Os aspectos naturais que a gente vai conversar, que eles são inerentes ao processo de crescimento e evolução de qualquer carreira. A diferença da nossa carreira é que o nosso salário, ele oscila, a gente tem oscilação salarial, então por isso a gente fica angustiado, diferente de alguém que está numa empresa insatisfeito ou passando dificuldades e trabalha numa empresa. Mas tem aspectos que são naturais, por exemplo, a relação com o tempo, né? Quando eu estava muito angustiada no começo da clínica, eu tenho certeza que eu estou fazendo tudo que eu posso fazer. Eu acho que tem caminhos que podem te ajudar também a acalmar o seu coração, porque você vai precisar aprender a lidar com o tempo, tá? Tem um monte de gente atendendo, fazendo coisas legais. Então, parar suas arestas, confiar que você está investindo na sua carreira e ser amiga do tempo. Isso é um dos pontos que a gente vai conversar quando a gente for falar sobre aspectos naturais. E o último item dos nossos encontros vai ser o aspecto prático, que aí a gente vai desde assim, modelo de contrato terapêutico, eu vou passar para vocês tudo que eu usei e que eu uso ainda. Guia de primeira entrevista, para quem for sublocar consultório, modelo de contrato de consultório, quais são as formas de divulgar o trabalho que são mais efetivas. Eu não vou estar sozinha nesses encontros, eu vou trazer algumas pessoas que eu gosto e confio. Esses são os 4 pontos assim que para mim eles vão te tornar um psicólogo diferente. Aspecto emocional, familiar, financeiro, aspecto comportamental, aspecto natural e aspecto prático. Esse foi o combo que eu fiz na minha carreira e que eu vou dividir com vocês. Eu tinha pedido para vocês separarem um caderno, um arquivo, porque eu queria hoje começar com vocês efetivamente, né? E a gente vai anotar algumas coisas que eu quero que vocês anotem, algumas coisas que a gente conversar aqui. Porque a anotação, ela traz consciência, consistência e clareza de onde é que você está, o que é que você precisa mudar e onde é que você quer chegar. Eu fiz isso, tá, gente? Eu falei, eu vou anotar aqui, ó, tudo que eu quero hoje, onde eu tô, o que eu preciso mudar. Anotar, tratar a clínica de maneira concreta, prática, tá bom? Que é uma coisa que a gente não sabe muito fazer, a gente faz muita conta, né? É tudo muito subjetivo, emocional, quando você vai ver o tempo passou e você tá com os mesmos problemas. Então, assim, eu posso pedir para vocês fazerem algumas anotações, assim, hoje? Eu posso dar algumas tarefas para vocês hoje, tudo bem? Tudo bem? Então, vamos lá. É para anotar, gente, porque eu vou cobrar, eu vou ser chata, porque eu não entro em nada para dar errado, não, né? Então, quem tiver aqui vai sofrer um pouquinho, eu sou bem enjoada. Já que vocês estão aqui, vocês pensem bem, entendeu? Vocês vão anotar a data de hoje, né? Que dia é hoje? Dia, mês e ano. Quantos clientes vocês têm? Vocês vão anotar as perguntas e depois vocês fazem isso sozinhas pra gente conversar depois. Quantos clientes vocês têm? O valor do seu salário. Aí o valor do seu salário você pode fazer uma média dos últimos 2 meses ou pode colocar só desse mês. Cada realidade aqui é única, né? Então você pode colocar aí mais ou menos, meu salário tá, sei lá, em 5 mil. Com a clínica, tá, gente? Salário com a clínica. E o valor médio da sua consulta. Vocês sabem como é que faz o valor médio da consulta, né? Você vai somar você vai pegar seu salário e dividir pela quantidade de clientes que você tem. Clientes quinzenal para quem tem, soma 2 quinzenal, vale 1 cliente. Para você entender o valor médio da sua consulta.
Vocês vão anotar mais uma coisa. Qual é a meta que vocês têm a curto prazo? Meta a curto prazo, pra mim, gente, curto prazo é 1, 2 anos, tá? Eu não penso em clínica dentro de... Eu não acredito nisso, eu não conheço ninguém que... em 6 meses eu estava no topo do topo da clínica. Eu não acredito nisso. Se vocês conhecerem alguém, me apresenta, que eu vou trazer e entender o que essa pessoa fez. Meta a curto prazo, que você tem com o consultório. Escreve, tá, gente? Sem vergonha. Você não vai mostrar isso pra ninguém, tá? Isso é privado, é sigiloso e é precioso. Então, você pode escrever, minha meta é comprar o consultório, minha meta é ter 10 clientes e ganhar tanto. Meta a longo prazo. Meta a longo prazo, assim, papo de 5 anos, tá? Daqui a 5 anos, como é que eu quero estar? 4, 5 anos. Uma pergunta. Por que ter estabilidade financeira e profissional com a clínica é importante? Por que ter estabilidade financeira, se realizar profissionalmente, é importante para você? Eu sei porque é importante para mim, né? O meu salário financia os meus sonhos e os sonhos da minha família. Então, eu não admito, assim, não ser realizada financeiramente. Eu preciso e eu gosto do dinheiro, e eu gosto de trabalhar. Então, não é justo, entendeu? Mas eu quero que vocês descubram, assim, por que ter estabilidade financeira e profissional é importante. Para responder essa última pergunta, eu queria que vocês avaliassem se ela tem intensidade. Quando eu penso, por que ter estabilidade? Por que eu quero ser bem-sucedida no consultório? Isso traz intensidade? Assim, isso assim, quando eu falo, eu fico até emocionada. Quando eu falo, por exemplo, assim, ai, cara, assim, idade, consultório, dinheiro, eu fico até assim, eu sinto isso no meu coração. Aí vocês anotam tudo que vocês observassem. Não trouxe intensidade, eu não consegui. Vocês vão ter um mês, nossos encontros são mensais, vocês vão ter um mês para pensar sobre tudo isso. Eu vou fazer a minha parte para estar aqui com vocês e ajudar vocês, mas vocês vão ter que fazer a parte de vocês. Não tem jeito, tá? Então, mesmo. Em relação a essa anotação que vocês vão fazer, eu queria que vocês não mostrassem isso pra ninguém. A não ser assim, né? Sei lá, o marido, o grande parceiro, a psicóloga. Porque toda mudança envolve muita fragilidade. Pensa só, quando você tá pensando num novo projeto, geralmente a gente tá muito inseguro, né? Então, todo projeto novo, ele é frágil. Então, você precisa se fortalecer antes de sair falando para as pessoas tudo que você tá fazendo, né? Eu vou adorar se vocês falarem dos nossos encontros para os amigos de vocês, o encontro tá aberto, mas não do conteúdo íntimo de vocês, tá? Quando a gente tá mudando, o que a gente precisa? De apoio. Então, se você, na dúvida, se você, eu vou compartilhar isso aqui com um amigo, se você tem dúvida que esse amigo vai acreditar no que você tá fazendo, que ele vai te apoiar, não compartilhe, tá? Toda mudança precisa de tempo e precisa esse lugar do apoio. Então, eu não queria que vocês ficassem mostrando esse conteúdo que é íntimo para qualquer pessoa, só para não enfraquecer a relação de vocês com essa proposta. Eu mesmo fazia assim, eu nunca abri os meus registros para ninguém. Eu tô me propondo a abrir aqui para vocês, porque depois da licença maternidade, eu falei, cara, eu preciso começar a conversar com as pessoas. Eu já queria fazer isso há muito tempo, eu não me autorizava, porque eu falava, mas quem sou eu? Mas aí veio o consultório, veio outro consultório, veio o filho, eu falei, cara, a minha clínica tá muito estruturada há muito tempo e eu não faço nenhum esforço, assim, eu não faço nada, os clientes chegam, os clientes pagam a consulta, eu não tenho dificuldade em estabelecer valor, ela simplesmente acontece. Eu falei, cara, eu vou ajudar as pessoas, mas eu queria que vocês, assim, acreditassem nisso que eu tô propondo, tá? Assim, em termos de anotação, em termos de sigilo, de dar atenção para esse caderninho, pode ser um arquivo no Word, né? Então, é isso, né? São muitas perguntas que eu fiz.